Tá bom. Gravando. Então vamos começar? Boa noite a todos. Vamos começar esse momento com muita paz no coração, agradecer a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos juntos, pedir as inspirações e as bênçãos para que todas as palavras sejam edificantes e possam nos ajudar nessa caminhada da reforma íntima. Vamos pedir para que todas essas palavras permaneçam em nossos corações, para que nos acompanhe durante a semana e cada gesto, cada pensamento, cada atitude possa ser sempre inspirada no nosso Mestre Jesus Cristo, em seus ensinamentos, na sua lição de bondade e de amor. Que assim seja, que comecem os nossos trabalhos da noite. Graças a Deus. E você falou uma coisa muito importante, porque eu acho que esse capítulo em especial está chamando a atenção da gente para a reforma íntima, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo só deixar para depois, seja lá a, a área que seja que a gente queira melhorar, seja a nossa inabilidade de lidar com pessoa A ou B ou C, seja ter paciência com uma doença ou com um parente, seja a lição de perseverar, de não desistir, de ficar sempre otimista, né? Agradecido perante a vida. E a gente, às vezes, vai empurrando com a barriga, né? E esse capítulo em especial, falando de defesa contra o mal, eu acho que é um chamamento, é um puxão de orelha para todos nós. E é um capítulo bem diferente do que a gente viu o capítulo 19, que estava falando do poder curativo do sopro, né? Que nada mais é do que a transferência do nosso magnetismo animal. Esse ele mudou de água para abacaxi, né? Então ele saiu daquela caridade, aquela atividade de caridade com aquelas pessoas que ainda estavam precisando de um pronto-socorro, né? De uma ajuda intensa lá, para falar um pouco, mostrar para a gente como é que funciona esse castelo, né? Que tá aí no meio do umbral, né? No caminho entre nosso lar e aqui a terra, né? Interessante que ele comenta de muro alto, de guarda vigiando. E aí a gente fica pensando, puxa vida, mas como? Não é um lugar bom? Eu já escutei gente falando, não, se a gente está fazendo bem, os anjos da guarda protegem, não tem problema, né? Isso uma amiga minha estava falando em relação a fazer caridade. E não é bem assim. A gente precisa se precaver. Tem a nossa responsabilidade de cuidar da gente, né? Da mesma forma, aí a gente vê esse castelo, apesar de ser um lugar que é para ajuda de todos, eles não dispensam o cuidado, a atenção em relação à proteção, né? E aí ele fala uma coisa que é um pouco assustadora, falando por quê? Essa defesa é indispensável porque a maior parte dos espíritos que estão aqui, claro, eles estão na zona umbralina, é perversa e criminosa. E aí outra coisa interessante da gente pensar que Allan Kardec fala aí dessas duas asas que a gente precisa ter dentro da evolução, que é o lado intelectual e o lado moral. E a gente percebe que realmente a gente crescer intelectualmente é mais fácil do que crescer moralmente, que normalmente as pessoas elas evoluem mais rápido desse lado, tanto é que a gente vê aí avanços da medicina, políticos extremamente importantes e competentes, mas que usam aquela inteligência para o mal. Ou a gente vê mesmo, por exemplo, a rede de tráfico de drogas, então aqueles cérebros que você fala, nossa, como é que eles conseguem montar uma rede desse jeito, tão estruturada, tão forte, com tanto olho em cima deles, né? E conseguem continuar esse tipo de atividade ilegal durante tanto tempo. Por quê? Porque são mentes brilhantes. Mas o fato de ser uma mente brilhante não significa que ela está sendo bem usada. Né? Então é outra coisa para a gente pensar, como é que a gente está usando esse talento? Lembrando da nossa responsabilidade. Toda vez que eu uso mal um talento ou oportunidade, eu vou ser responsável por isso. Uma pessoa a quem é dada uma bênção,
seja de saúde, seja da família, seja de inteligência, seja de trabalho, seja a oportunidade de ir para uma escola, seja a oportunidade de aprender a doutrina espírita e não aprende e não agarra essa oportunidade, vai ser responsável por isso, né? Então aí ele fala, então a gente está aqui e a maior parte desses espíritos, eles são ignorantes ainda, eles são criminosos. Lembrando outra coisa importante, que quando a gente migra da vida aqui na Terra, né, de encarnado, e a gente desencarna, a única coisa que fica é o corpo, que é a nossa roupagem, né, material, mas a nossa individualidade, os nossos valores, os nossos defeitos e qualidades continuam o mesmo. Isso significa o quê? Se eu sou uma pessoa apegada a dinheiro, ou viciada em drogas, ou que sente vítima de todas as situações e gosta de sentir pena de si mesmo e vive deprimido, eu vou morrer e eu vou sentir as mesmas coisas. Né? E aí, daí é aquele ponto do Divaldo falando da importância da gente fazer essa campanha contra o suicídio, que a gente vê mais e mais acontecendo entre jovens. Por quê? Porque as pessoas acham que simplesmente acabando com a vida acaba com o problema. E a gente vê, através dos livros de André Luiz, que a gente continua sentindo a mesma coisa. Né? A gente só muda de endereço. Agora, além disso, a gente ainda acaba somando ao nosso sofrimento a dor que vem junto com a má escolha que a gente fez, né? Agora, outra coisa que eu queria comentar aqui é, vocês veem, a gente percebe aí a bondade de Deus, né? Montar essa estação de pronto-socorro. Eles estão fazendo o bem, né? Para todo mundo, estão fazendo mal para ninguém, muito pelo contrário, eles estão fazendo um trabalho de resgate, como o Alfredo mesmo fala. E mesmo assim eles estão sendo atacados. Aí uma pessoa falou, mas por que eles não estão fazendo mal para ninguém? Eles estão lá para ajudar. Mas se a gente for pensar, essas mesmas mentes são essas pessoas que explodem hospital ou que não se preocupam com os valores da sociedade, enfim, que levam para o outro lado os mesmos vícios e maus comportamentos que eles tinham enquanto encarnados, né? Então, não é o outro que está fazendo alguma coisa errada, é a bagagem que cada um de nós leva dentro de nós, que é o que a gente precisa pensar. Nós não somos responsáveis pelo que o outro pensa, pelo que o outro faz, mas nós temos a responsabilidade em relação ao que nós pensamos, as nossas escolhas, os nossos sentimentos. Porque somos nós que vamos estar criando a nossa própria felicidade ou infelicidade. Como André Luiz fala, nós somos construtores da nossa felicidade ou infelicidade, né? E aí, mais ou menos o que eu comentei, né, que essas paixões, esse desequilíbrio continua do outro lado. E aí, esses seres que ainda estão aí aprisionados no ego, eu coloquei essa foto pensando nessa parede invisível que é o ego, né? O ego que traz junto da gente a vaidade, o orgulho, o desejo de vingança, a rebeldia, que a gente se sente numa situação melhor ou mais importante do que os outros, né? Numa posição em que a gente sente que pode humilhar e fazer mal para os outros, né? Então ele comenta da necessidade do campo da paz ter armas. Aí uma pessoa fala, mas como? Né? Se a gente está falando de um lugar de paz, como é que pode ter arma? Né? Mas essa arma não é para matar. Como é que você vai matar alguém que já está morto? Né? Mas uma coisa interessante que eu estava conversando com a Kátia agora há pouco é, a gente tem que pensar que o pensamento, a gente tem que lembrar que o pensamento da gente, ele define a qualidade do perispírito, né? Então, o nosso pensamento a nossa mente está no espírito, né? Não está no corpo. O cérebro é só um instrumento. Então, é como se fosse o espírito, fosse o pianista,
e o cérebro fosse o piano, né? Então, o cérebro morre junto com o corpo, apodrece, desaparece, se transforma. Agora a mente continua no espírito. A qualidade do pensamento da mente vai plasmar a qualidade do perispírito. Os espíritos mais evoluídos, eles praticamente não têm forma, porque não precisa mais de perispírito, desse envoltório material. Já está sublimado. Nós ainda, muito imperfeitos, né? A gente precisa de um perispírito. Por quê? A gente precisa desse meio semimaterial para servir como molde, como se o jeito que eu consigo, que eu gosto de comparar o perispírito é como se fosse um cookie cutter, né? Então, ele funciona para ajudar a moldar o corpo. Então, esses espíritos que estão do outro lado, no umbral, se eles estão no umbral, eles têm uma densidade de perispírito muito pesada. Então, essas armas, apesar de elas não serem armas letais, porque não dá para morrer, e não serem projéteis como a gente conhece, normais aqui, das armas que a gente conhece, elas são armas que provocam medo nesses seres. E se a gente for pensar, para os seres mais ignorantes, como é que você consegue controlar os seres mais malévolos? É através do medo. Quando a gente lê os livros de André Luiz, por exemplo, Sexo e Destino, né? A gente vê que essas instituições do mal, elas são governadas por espíritos maléficos, inteligentíssimos, e que é através da imposição de medo, de culpa, que eles conseguem manipular essas entidades. Então, na verdade, o que eles estão fazendo, a hora que eles lançam esse projétil que faz aquele espírito ignorante se afastar, é através do medo, né? E outra coisa que é interessante é que esses projéteis, com esse contato, né, esse contraste aí magnético, projéteis de luz, como ele fala, ele inclusive dá a sensação de morte para alguns. E aí, a Kátia falou uma coisa interessante para mim. Talvez essa sensação de morte até possa servir como despertamento, né, como um susto, da mesma forma que quando a gente morre, né, estando encarnado para ir para o plano espiritual, que a gente passa por um momento de avaliação, talvez isso seja uma chance para eles também. Com a diferença, como o André Luiz fala aí no livro, que aqui na Terra a gente morre e muitas vezes demora dezenas de anos, centenas de anos para a gente conseguir reencarnar, dependendo da falta que a gente cometeu. Por quê? Porque a vida é uma bênção, a vida é para ser celebrada. Tanto é que a gente aprende com a doutrina espírita que a maior falta que uma pessoa pode cometer perante a Deus é tirar a própria vida, é o suicídio, né? Então a gente tem que lembrar que tem mais espírito tentando encarnar do que possibilidade de vir aqui para a Terra. Então, todas as vezes que a gente pensar, porque a minha vida não vale nada, porque eu não valho nada, porque para que eu existo, porque errado, né? Então aí é bandeirinha vermelha, luzinha piscando, falando, para com isso, tá indo para contramão, né? A gente que é espírita, a gente tem que ter essa vigilância do nosso pensamento para a gente não cair nessa armadilha de se sentir como vítima da situação, né? Bom, então, a diferença aqui, como eu falei, se uma pessoa é morta aqui na Terra, pode demorar muito tempo para reencarnar. Lá não, a pessoa já está no plano espiritual, então ela pode voltar a hora que ela quiser, né? É simplesmente o próprio despertamento. É claro, da mesma forma que tem gente que morre, como a gente já viu nos livros de André Luiz, no Nosso Lar, que as pessoas vão para o outro lado e continuam dormindo, porque na cabeça delas quem morria simplesmente entrava num sono profundo. Então aí o poder da nossa mente plasmando e definindo a nossa própria realidade, né? Outra coisa que é interessante é a gente pensar de que esse umbral, ele não é um lugar geográfico. É um estado de pensamento. Tanto é que você tem esse campo da paz, que é um campo de paz
de alegria, né, de serviço, no mesmo local onde estão essas entidades em tortura e sofrimento profundo. A gente já comentou isso, né, que então esses projéteis, eles podem provocar a sensação de morte e a única coisa que eles fazem é causar o medo. Por quê? E aí ele vem explicando pra gente que a gente, trabalhador, né, nós todos, né, eles mais próximos ainda, trabalhadores de Jesus, a ideia não é machucar ninguém. A gente sabe que a gente só pode fazer o bem para o outro, né? A ideia aí, como ele usa a palavra, é um recurso para o despertamento, para o desgaste, para o resgate desses espíritos que ainda estão com as mentes fixadas no mal, né? Então é um pouco para a gente parar e refletir. Eu li esse capítulo algumas vezes, então eu sugiro que, se vocês tiverem chance de ler mais algumas vezes, escutarem os comentários do Mackenzie, que são sempre de muita qualidade, né? Para a gente conseguir refletir, porque esse capítulo é um capítulo que surpreende com algumas das coisas que eles comentam, né? Mas aí a gente vê o poder da prece dentro do campo da paz, porque a vibração é diferente. Essas entidades, elas acabam não conseguindo entrar lá dentro, né? Até os projetos são de luz. Então, se for pensar, como é que eu trago isso para mim? Evangelho no lar, proteger a minha casa. Isso a gente vai ver mais para frente no capítulo que fala da oração, que é um dos capítulos mais bonitos que eu acho desse livro, né? A prece para a gente mesmo, para a gente conseguir desligar os nossos pensamentos da tomada errada e botar nas tomadas certas, na tomada certa, né? Então, a gente usar esse orai e vigiai, né? Pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á. A gente buscar ajuda, em vez de ficar ruminando a tristeza, o azedume, a depressão, a raiva, né? A gente buscar uma resposta diferente. Por quê? Porque a hora que eu acender a minha própria luz, eu vou iluminar todo mundo que está ao meu redor, né? Mas primeiro, se eu estou segurando a vela, qual é a primeira pessoa que se ilumina? Sou eu mesmo, né? E aí ele fala uma coisa importante, que a morte física nada mais é do que uma impressão. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. A morte não existe. O que existe é a decomposição da matéria, mas nós, como individualidade, centelha divina, né, nós continuamos existindo. Né? E aí ele termina contando essa história, essa lenda hindu entre a serpente e o santo, que é outra coisa para a gente pensar, né? A lição aqui principal é a gente cuidar da gente, né? E é uma das leis que a gente sabe que estão lá no livro dos Espíritos, é da nossa própria defesa, né? É isso da gente conseguir, faz parte do nosso instinto até a lei de conservação. Então, eu preciso cuidar de mim. E aí, de novo, a importância aí da palestra do Haroldo, comentando, né? Se a gente está no avião, a primeira pessoa que tem que colocar a máscara de ar, de oxigênio, somos nós, para a gente conseguir ajudar qualquer pessoa. Né? Eu tenho que acender a minha própria luz. Mas isso não significa que eu tenho que confundir bom com bobo. Né? Então, não é para deixar as pessoas abusarem de mim, me maltratarem. Eu é que tenho que definir aquele limite daqui você não passa. Isso funciona para mim, isso não funciona mais para mim. Mas ele fala isso para a gente tentar, e essa eu acho que é a maior dificuldade, pelo menos para mim, é como é que a gente faz isso sem fazer o mal, né? Então, como é que a gente consegue se proteger? Ele fala aqui: aconselhei-te a não morderdes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição,
Mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhes os teus dentes e emitindo os teus silvos. Então é a gente conseguir aplicar no nosso dia uma defesa pacífica, a gente conseguir criar essas muralhas, né, de luz para nos proteger. Por quê? Porque se a gente não se protege, a gente fica doente, seja doente fisicamente, seja doente emocionalmente, psiquicamente, né? E se a gente não está bem, a gente conhece, tem aquela passagem do livro Emmanuel, eu acho que é no Pão Nosso, que fala do fermento doentio. Se eu não estou bem, eu faço mal para mim, mas eu também contamino, né? Enveneno o ambiente que está ao meu redor. Eu acabo azedando a vida de outras pessoas. Então eu tenho essa responsabilidade de cuidar de mim, de me proteger, né? E Jesus fez isso também, né? A gente via que ele era muito amoroso, mas ele não deixava as pessoas abusarem dele. No final, a gente sabe da crucificação, mas a crucificação estava nas profecias, então ele precisava passar por aquilo para que chegassem à conclusão um dia de que ele era realmente o Messias esperado, né? Então, vamos refletir sobre isso, como é que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia, como é que a gente consegue criar essas defesas para a gente, para melhorar a qualidade de vida da gente, mas sem ferir o próximo, né? Sem magoar os outros, porque toda vez que a gente fizer o mal, a gente está plantando uma sementinha ruim que vai mais cedo ou mais tarde tem que ser colhida, né? Colhida, quer dizer, desculpe. E era isso que eu tinha para conversar com vocês. Quem quer comentar? Hoje eu falei muito mais do que normalmente eu falo. Ana, eu tenho um comentário. Uhum. Eu estava ouvindo você falar, dizendo da sua dificuldade pessoal com esse capítulo, do aprendizado diário que é da gente tomar sempre as atitudes mais corretas possíveis, né? Com o exemplo do Mestre Jesus Cristo, a gente tenta se espelhar, ainda que estejamos muito longe de ter um comportamento semelhante, a gente tenta se espelhar para a gente caminhar para essa evolução, né? A passos pequenos, mas a gente tenta se espelhar para fazer o nosso melhor. E aí vem essa dúvida, né, de como você se defender do mal sem você praticar o mal. E esse capítulo mexeu comigo nesse sentido também, porque muitas vezes a gente se depara com situações em que a gente tem pessoas que eu não vou chamar de pessoas más, porque todos nós somos aprendizes e estamos em evoluções espirituais diferentes, mas estamos todos juntos nessa caminhada, mas a gente se depara às vezes com pessoas que estão inspiradas pelo mal, estão mal intencionadas, estão pouco preocupadas com o que elas estão fazendo, né, e o mal que elas possam estar causando. Então eu fiquei pensando nisso e na minha cabeça é sempre mais fácil para mim entender alguma situação fazendo uma analogia. E eu aprendo muito com a minha filha, né? É um aprendizado muito grande que eu tenho com ela, porque a gente percebe que com criança em particular, e funciona para todo mundo, mas com criança, não basta a gente falar a coisa certa, a gente tem que dar o exemplo. Então, todo dia eu me vejo nesse desafio ainda maior de me tornar melhor para que eu possa ensinar o melhor para minha filha com os meus atos e não com as coisas que eu falo, né? Embora eu tente fazer as duas coisas. Então, eu fiquei pensando quantas vezes eu falo não para ela e não é fácil falar não. E poucas pessoas entendem a importância do não, a importância
de como esse não é importante para a educação dela e como também é expressão de amor falar não, né? Então eu fiquei pensando nessa analogia que eu fiz da minha relação com a minha filha, do não que eu falo para ela, das vezes que eu preciso ser enérgica com ela na educação, e como a gente precisa fazer isso com as outras pessoas também, né? Não necessariamente com a intenção de educar as outras pessoas, mas é importante a gente mostrar o limite para essas pessoas, dizer, não, isso você não vai fazer comigo, isso eu não vou permitir, isso não é adequado. E a gente também é uma forma de amar. E às vezes a gente entra em pequenas batalhas, né? Porque a gente encontra agressividade verbal, física, em muitas situações. E às vezes a gente precisa reagir, né, de alguma forma, de uma maneira que você possa demonstrar o seu amor próprio, o seu amor às outras pessoas. E não é bonito quando acontece isso, né? A gente se sente mal. Mas acho que esse capítulo traz esse contraste, né? Mostrou esse castelo bonito e belo, e ao mesmo tempo mostrou o lado que não é tão bonito, que não é tão belo, mas que é necessário, desde que você faça isso com amor e com respeito. Ele é bonito e ele é necessário. Então, às vezes, a gente precisa usar esse lado, que não é o lado mais bonito, mas que é um lado necessário para a gente poder continuar a nossa caminhada com respeito a nós mesmos e com respeito ao próximo. Não, e tem momentos em que a gente não consegue fazer isso sozinha, né? Então você tem que buscar ajuda de um médico, de um psiquiatra, de um amigo, de um familiar, de como é que eu lido com essa situação, né? Porque não significa que a gente tenha todas as respostas. E se a gente for pensar no campo da paz, eles têm a muralha, a arma, é a prece, é uma combinação de artifícios que eles usam para conseguir se proteger. Então a gente lembrar disso também. Que vai ter hora que a gente vai falar, puxa, não estou dando conta, o que eu faço? É lembrar de buscar ajuda, né? Eu acho importante essa questão dele ter batido tanto na tecla da nossa proteção, né? Porque fazer o bem não é necessariamente doutrinar, falar só palavras de consolo e de amor. O amor tem que estar presente em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente faz, mas a gente tem que ter esse comprometimento com a nossa proteção e a proteção das pessoas, porque o mal, infelizmente, ele é organizado, né? Ele fala nisso no capítulo, de como as pessoas se organizam para poder praticar esses atos. Então, se você se expõe a isso sem proteção, além de prejudicar a si mesmo, você vai prejudicar as pessoas que estão próximas de você. E o Porque se mal eles ele vai deixarem se organizando e se proliferando. E aí a gente entra na contramão que você falou, né? E você vê que eles estão dando tanta ajuda para milhares de pessoas lá dentro, como não sei se a gente já viu, se a gente vai ver. E se eles deixarem essa invasão acontecer, todas aquelas pessoas vão ficar prejudicadas. Outra analogia que a gente pode fazer são das leis civis, que são imperfeitas, que variam de país para país, de cultura para cultura, sem querer julgar o que é bom e o que não é, né? Mas é uma forma de reforçar aí a boa conduta. Então, eu posso até ter vontade de assaltar um banco, mas eu não vou assaltar o banco porque eu sei que se eu for presa, eu vou passar o resto da minha vida na cadeia. Então, infelizmente, dentro da nossa escala evolutiva, a gente muitas vezes acaba escolhendo o bom caminho mais por medo e se der errado do que pela opção de fazer o bem, né? Pela opção de fazer o certo quando ninguém está olhando, né? A gente tem mais um minutinho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então eu vou comentar uma coisa. Alguém quer falar? Eu ia falar rapidinho. Tá me escutando? Escuta. Que em meio de tudo isso, ele também falou que no meio tava uma enorme bandeira de paz, né? Não é? Uhum. Então, assim, tá dando detalhes
de toda essa proteção, de toda essa defesa que eles têm, mas ele não deixou de citar que tem uma bandeira enorme de paz. Então, acho que tudo isso que a Fabi estava falando é bem válido, mas a gente sempre lembrar que a nossa bandeirinha lá é a bandeira da paz, né? É a bandeirinha branca. E fazer essa avaliação quando a gente estiver escolhendo as nossas palavras, os nossos atos, os nossos sentimentos, né? Eu tô segurando a bandeirinha da paz, né? Eu acho que é um ótimo ponto, Karina. Eu lembro que eu anotei essa parte que eu falei, então peraí, tem que anotar. Tem É que ser a verdade. bandeirinha branca. Tem que É a ter a bandeirinha verdadeira, branca, é isso aí. é a verdadeira verdade que eles carregam, né? Bom, pessoal, então vamos encerrar. Obrigada. 8 horas agora. Deise, você faz pra gente a prece final? Faço sim. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais uma oportunidade de estudo e enriquecimento moral que nós tivemos hoje. Agradecer aos bons espíritos pela inspiração da Ana, pela inspiração da Fabi, pela possibilidade desse encontro, pela presença de todos que estiveram aqui, encarnados e desencarnados, que puderam se beneficiar de alguma forma desse estudo e pedir humildemente ao Senhor Jesus, ao nosso Mestre, que nos ajude a impor as barreiras necessárias para que esse mal que nós ouvimos hoje nesse capítulo não adentre nas nossas forças, não adentre no nosso ser e que nós consigamos, ainda assim, ainda com essa barreira elevada, segurar a nossa bandeira de paz, que cada palavra que sai da nossa boca venha apenas para enriquecer, ainda que seja para que nos proteja, ainda que seja para nossa proteção, que ela não fira o outro, que ela apenas o pare. E que talvez de alguma forma essa palavra consiga iluminar os seus pensamentos para que eles possam pegar na bandeira branca junto conosco e receber a ajuda que nós estamos todos aqui dispostos a dar. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada tão difícil e que nós tenhamos uma semana protegida, uma semana abençoada, uma semana de mais estudo e aprendizado. Que Deus esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.